Senhor presidente, senhores senadores, inicio o meu discurso fazendo um registro que muito entristeceu a população de Nossa Senhora das Dores e também a população de Sergipe e, por que não dizer, do Brasil, já que este assunto saiu em todas as redes sociais e nos canais de televisão do nosso país. Uma caixa d'água da DESO, empresa de saneamento do estado de Sergipe, desabou sobre o telhado de uma escola e vitimou 2 crianças, como também cerca de 11 crianças que ficaram gravemente feridas. Isso aconteceu no povoado Campo Grande, no município de Nossa Senhora das Dores. Quero aqui transmitir à família dessas crianças que morreram os meus mais sentidos pêsames e também os meus sentimentos ao prefeito Tiago, de Nossa Senhora das Dores, ao vice-prefeito Aldon, por este acontecimento lastimável, trágico, que aconteceu no seu município. O Ministério Público já iniciou a investigação, e uma investigação que é um inquérito, instaurando um inquérito civil, e já enviou o expediente à DESO para dar as devidas explicações, mandando um relatório técnico acerca das possíveis causas do desabamento da caixa d'água e sobre as medidas que foram tomadas para dar assistência e apoio às vítimas. Esperamos, sem dúvida alguma, que o Ministério Público e a Justiça façam as investigações devidas e que os culpados sejam punidos na forma da lei e que um acontecimento tão triste como esse não volte a acontecer no estado de Sergipe. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar brevemente sobre o Novembro Azul, que é uma campanha que nos últimos 9 anos alerta sobre a importância da realização de exames preventivos do câncer de próstata. O câncer de próstata é o mais comum entre a população masculina e a segunda causa de óbito oncológico. As estimativas do Instituto Nacional de Câncer falam em 61 mil novas causas relacionadas com o câncer de próstata entre 2016 e 2017. A expectativa é de mais de 13 mil mortes. Mas é fundamental esclarecer que a maioria dessas mortes poderia ser evitada. Isso porque chegam até 90% as chances de cura do paciente se a doença for feita um diagnóstico precocemente. Ou seja, o câncer de próstata é grave, mas a maior parte dos homens diagnosticados não precisa morrer por causa desse diagnóstico. E é essencial, como se vê, o engajamento nessa luta. De minha parte, tenho especial orgulho de ter atuado para ampliar as chances de tratamento da nossa população. Há uma lei, a Lei 13.045, que está em pleno vigor, que nasceu de um projeto de minha autoria, que passou a obrigar as unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar exames preventivos para a detecção precoce do câncer de próstata. Com efeito, esta lei, a 13.045, definitivamente inseriu a prevenção do câncer de próstata entre as ações básicas de saúde, uma lei de minha autoria. Lamentavelmente, passados 3 anos, é chocante constatar que, apesar de avanços, é ainda elevada a incidência da doença e que o sistema público ainda não é ideal na prevenção e detecção da enfermidade. Ainda são 20% de diagnósticos em estágio avançado. O Novembro Azul mantém, portanto, viva a necessidade de cobrança.
Esta chama tem que ser mantida. Ademais, ajuda a derrubar barreiras culturais, associar o tratamento da doença à inevitável perda da virilidade ou ainda ter vergonha de submeter ao exame, são comportamentos que impactam negativamente no diagnóstico e no controle do câncer de próstata. Finalizo parabenizando o poder público, os setores da sociedade organizada envolvidos na campanha. E não custa lembrar aos homens que realizam prevenção a partir dos 50 anos de idade, mesmo que não apresentem sinais. A doença é silenciosa em sua fase inicial. Em caso de histórico familiar, procurar um médico a partir dos 40 anos de idade. Isso é que nos aconselham os médicos. Também gostaria de fazer um outro registro relacionado com a emenda parlamentar que eu incluí no orçamento da União para a realização de pesquisas visando a produção de uvas no sertão sergipano. Faço aqui um rápido comunicado para dividir com o povo sergipano a satisfação de dizer que teremos em dezembro, logo no início de dezembro, a primeira colheita das uvas das variedades Violeta e Isabel, resultado de pesquisa experimental da Embrapa Petrolina, em Canidé do São Francisco e Poço Redondo. Um projeto lindo e bem-sucedido, do qual tenho orgulho especial de ter participado, destinando recursos por meio de emendas individuais de minha autoria. Os produtores estão muito animados com a perspectiva que se abre a partir do surgimento dessa nova e exitosa alternativa econômica para a região sertaneja de Canidé e de Poço Redondo. Senador Valadares, só fazer um registro. Estavam aqui agora há pouco assistindo o discurso de Vossa Excelência, os trainees do jornal Estadão. Quem está na tribuna agora é o senador Antônio Carlos Valadares, do estado de Sergipe. Agradeço. Sejam bem-vindos. Vossa Excelência. A expectativa é de formação de uma grande cadeia produtiva de negócios, abrangendo desde a comercialização in natura à venda da matéria-prima para a produção de vinho e suco, por exemplo. A uva é cultura consolidada em Petrolina, Pernambuco, e de lá vieram os engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, mudas e insumos. Tudo parte do convênio que inclui ainda a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, do Parnaíba e também do Vaza Barris, a Codevasf. Aproveito o momento para parabenizar as competentes e dedicadas equipes técnicas que tão profissionalmente prestam orientação aos produtores incluídos no projeto. Quero agradecer a orientação técnica do engenheiro agrônomo Paulo Viana e do doutor Roberto, lá de Petrolina. Era essa a boa notícia que gostaria de partilhar com o Senado Federal e dizer que o Estado de Sergipe poderá se transformar, num amanhã, em mais um centro de produção não só de uvas, como também de produção de vinhos de ótima qualidade. Também gostaria de solicitar a atenção e o apoio dos pares para uma proposição que apresentamos a esta Casa acerca do que hoje é foco de preocupação crescente dos governos e da sociedade civil organizada, que é a água. Trago à apreciação do Senado uma proposta de emenda parlamentar de número 35, que insere a garantia à água e também ao saneamento básico no rol dos direitos sociais, elencados no artigo 6º da Constituição Federal. A água, como se sabe, é um recurso ambiental essencial para a sobrevivência, para a qualidade de vida dos povos e para o desenvolvimento de uma nação. Mas é um bem finito e sua distribuição geográfica é desigual. Em 2015, o Papa Francisco, em sua encíclica sobre o meio ambiente, já nos falava a respeito da constante deterioração da qualidade de água disponível no mundo. Bem antes, ainda em 1995, o então vice-presidente do Banco Mundial, Ismail Serageldin, nos apresentou um sombrio prognóstico. As guerras nesse século não seriam provocadas pela política, religião ou petróleo, mas pela escassez de água. Nada mais natural e urgente
portanto, do que avançarmos na preservação de nossas fontes hídricas, uma vez que a crise já faz parte de nossa realidade. Mas forçoso também nos cercarmos de mecanismos de cobrança ao Estado brasileiro, para que este empregue todos os esforços possíveis a fim de proteger e promover o direito ao acesso à água, ao saneamento, materializado com o princípio da dignidade da pessoa humana. A proposta de emenda constitucional, senhor presidente, pretende justamente incluir esses direitos entre as garantias fundamentais, os reconhecendo como tal expressamente no corpo da nossa Constituição, como existe lá a prioridade ou a obrigatoriedade em atenção à saúde, à educação, à previdência social, etc., e também à habitação. O que se busca é ampliar a responsabilidade dos poderes públicos com objetivos a serem perseguidos, seja pelo desenvolvimento de programas sociais, seja pela inserção transversal do tema na formulação das políticas públicas em geral. A introdução do acesso à água e ao saneamento básico no rol dos direitos sociais, como também existe o direito à alimentação, que também foi uma proposta da minha autoria, que eu consegui incluir nos direitos sociais do cidadão e que foi objeto de uma proposta, hoje já em inteiro vigor, na nossa Carta Magna, terá o efeito de reforçar o compromisso dos Estados de assegurar esses recursos progressivamente, sem discriminação de qualquer natureza e com especial atenção aos grupos mais vulneráveis. Vamos evoluir no que preconiza as Nações Unidas, que no escopo do direito humano, dos direitos humanos, a água inclui a garantia a todos de quantidade suficiente, segura, aceitável, física e economicamente acessível para uso pessoal e doméstico. Estaremos, inclusive, mais bem posicionados para o 8º Fórum Mundial da Água, o 8º Fórum Mundial da Água, que reunirá mais de 40 mil especialistas em Brasília, em março do próximo ano, para discutir a escassez da água potável e a urgente necessidade de pensarmos o recurso como fundamental à sobrevivência digna e pacífica. Em 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, por meio da resolução número 64, declarou que a água limpa e segura e o saneamento básico são essenciais para as pessoas desfrutarem plenamente a vida e todos os direitos humanos. Peço a Vossa Excelência aí mais 4 minutos, senhora presidente. O acesso a esses recursos constitui o 6º dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas em sua agenda até 2030. Mas ainda hoje no Brasil, o acesso à água e ao saneamento muitas vezes é considerado questão de caridade ou abordado como um serviço de prestação facultativa. Essa situação precisa acabar. Apesar da disciplina legal vigente, os dados de nossa realidade ainda são alarmantes. Em 2007, apenas 42% da população era atendida por redes de esgoto. Em 2015, segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, esse percentual subiu para 50,3%. Ainda é muito pouco. Quanto ao abastecimento de água, a evolução foi mais lenta ainda. Passou de 80,9% em 2007 para 83,3% em 2015, um aumento de apenas 2,4 pontos percentuais. A universalização desses serviços, senhor presidente, avança muito devagar, implicando em flagrantes prejuízos. A falta de saneamento adequado causa não só problemas sociais, mas também ambientais, financeiros e de saúde, sendo fator de disseminação de doenças. As estatísticas demonstram claramente que a ampliação do acesso à água potável e ao saneamento constitui
luta paralela à de preservação de nossas fontes hídricas. Todas as nossas nascentes estão hoje à mercê da crise hídrica. Os brasileiros já enfrentam as agruras da falta de água, angústia secularmente conhecida pelos meus conterrâneos sertanejos do Nordeste e de Sergipe. Um exemplo é o Rio São Francisco, que responde por 70% do abastecimento d'água do Nordeste. O Velho Chico está com sua vazão no menor volume histórico, o que compromete a captação de água para consumo humano e para as atividades econômicas, gerando desemprego e renda na região com essa crise hídrica. O Brasil, apesar de concentrar em torno de 12% da água doce do mundo, tem sérios problemas. Não aproveitamos corretamente o nosso potencial. A degradação é histórica e a distribuição no território é desigual. 68% dessa reserva estão na bacia do Amazonas, onde vivem apenas cerca de 7% da população do país. A região do Nordeste, ou a região Nordeste, embora abrigue 30% da população, possui apenas 3% da água doce do Brasil. Encerro reforçando a urgência, senhor presidente, da revitalização do Rio São Francisco. Um projeto que nunca vai adiante, um programa que nunca é levado a sério. A revitalização do Rio São Francisco, de suas nascentes, de suas margens, enfim, do reflorestamento em toda a sua extensão, do Velho Chico. Tudo isso é essencial, é fundamental para o fornecimento de água às populações e para que muitas regiões, como a de Sergipe, Bahia, Pernambuco, se beneficiam das águas do Velho Chico, construindo projetos magnânimos de irrigação que geram milhares e milhares de emprego e renda em nossa região. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.